Hoje eu gostaria de compartilhar a leitura de um pequeno texto de um autor nascido no Líbano chamado Gibran Khalil Gibran. Gibran nasce numa cultura islâmica, então ele vai professar o islamismo. O que alguns cristãos não sabem é que no islamismo os profetas que aparecem na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento e Jesus Cristo também aparecem no Alcorão, e Jesus é profundamente reverenciado no islamismo. E Gibran possui uma veia devocional por Jesus impressionante. Então Gibran produzirá essa obra chamada Jesus, o Filho do Homem, que é um livro em prosa, mas é uma profunda poesia mística de amor e devoção a Jesus. O livro é escrito como se um jornalista tivesse vivido aquela época e foi entrevistando as pessoas à época de Jesus, como se isso fosse possível. E então ele traz relatos das pessoas que conheceram Jesus ou ouviram falar de Jesus no seu tempo, como se a crucificação de Jesus tivesse passado há poucos meses ou pouquíssimos anos. Então, Gibran traz essa informação fresca do que seria a opinião das pessoas a respeito de Jesus à época de Jesus. É um trabalho, então, de projeção no tempo e criatividade, mas ele é espetacular, porque ele nos traz à tona um fato de que, durante um processo histórico, o senso comum não avalia corretamente o momento histórico. Nós só poderemos ter um olhar sereno e mais equilibrado sobre 2020 por volta de 2030, 2040. É um tanto quanto nítido quando olhamos em retrocesso a composição histórica dos fatos e das pessoas. Se bem que no Brasil, como já foi dito por Pedro Malan, até o passado é incerto, né? Passamos por um momento histórico de muitas inverdades e inversões. Então as coisas começam a mudar de lugar, né? Quando nós não estudamos o passado histórico adequadamente, damos margem a este movimento, chamado agora de revisionismo, e as coisas começam a ser alteradas, né? Daí o fator importante histórico. E Gibran, então, ele volta ao tempo, dentro desse seu processo imaginativo e criativo, mas com um profundo respeito por Jesus. Então, quero compartilhar hoje uma leitura desse livro, Jesus, o Filho do Homem. Aqui é um homem simples. O capítulo dessa história, muito curta, se chama Um Sapateiro de Jerusalém, um neutro. Na obra de Gibran, ele descreve que algumas pessoas falam de maneira apaixonada por Cristo e outros, a respeito de Jesus, os veem como um louco, como um inimigo dos judeus, inimigo de Roma. As pessoas têm as suas versões políticas de quem era Jesus. Mas o sapateiro, eu acho muito singela essa leitura, é um homem neutro. E aqui está a escrita de Gibran. Um sapateiro de Jerusalém. Eu não o amava, mas não o odiava. Escutava-o, não para ouvir as suas palavras, mas antes pelo som de sua voz, pois sua voz me agradava. Tudo o que ele dizia era vago para meu entendimento, mas a música que ali havia era clara para o meu ouvido. Na verdade, não fosse pelo que os outros me disseram de sua prédica, eu nem saberia sequer se ele estava com a Judéia ou contra ela. Uma parte interessante dessa história para a gente poder interpretar é: o sapateiro não sabia sobre o que Jesus estava falando. Ele não sabia nem dizer se ele era a favor ou contra a Judéia. Ele não entendia as palavras de Jesus. O que hoje nós achamos que não pode ser, porque Jesus falava de forma muito simples.
Mas, na poética de Gibran, ele traz a questão da sintonia com a vibração. A melodia da voz de Jesus é que era encantadora para o sapateiro, por isso ele o seguia. Numa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Erasto, em dado momento ele diz assim: haverá muitas armadilhas na vida do cristão. Armadilhas para lobos, que importa? Apenas lobos caem nas armadilhas de lobos. Nós só somos enganados quando o engano está dentro de nós. O enganador só nos engana se nós somos seduzidos pela vibração do engano que o enganador emite. É o canto das sereias, quando nós somos enganados por uma força aleatória ali fora, distante, e nos seduz. Mas, como disse Tiago na sua carta, não culpeis a Deus pela tentação. Cada um de nós é tentado pela sua própria concupiscência.